Olá, se você acompanhou o episódio anterior, seja bem-vindo novamente ao É Assim Que É podcast. E se esse for o seu primeiro episódio, seja bem-vindo também. Eu sou Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses temas, já se inscreve no canal e ao terminar esse vídeo pode deixar o seu like. O tema de hoje é autoestima. O que é, afinal, essa famigerada autoestima? Essa expressão autoestima, tanto quanto autoajuda, ela está um pouco banalizada, ela está sem crédito no mercado pelo uso excessivo e muitas vezes pelo uso indevido da expressão. Mas se for olhar estima, ela significa valorizar, ou se estimar seria se valorizar. Do mesmo modo, o inestimável é algo cujo valor é grande, a gente não tem como descrever. O inestimável, a estima em si é aquela coisa que é valorizada. Então, se a gente olhar, por exemplo, uma coisa que a gente valorize, essa coisa, o que a gente faz? A gente cuida dela, a gente zela, a gente presta atenção a ela. E a autoestima é isso, é cuidar de si, é cuidar de você mesmo, né? Não é só gostar de você ou se superestimar, né? Superestimar até poderia entrar como orgulho, a pessoa que tem valoriza demais a si mesmo em detrimento dos outros. E não é isso que é o objetivo do que eu vou falar aqui nesse podcast. Pode até ser que outras pessoas usem a expressão com essa finalidade mesmo de gostar mais de si, mas eu entendo que autoestima não é gostar mais de si, é gostar de si, é cuidar-se. A gente tem, né, como pressuposto a ideia de que o ser humano, ele já se ama, deveria se amar por natureza, e daí teria que amar ao próximo. Tanto também tem aquela passagem bíblica, né, do amar ao próximo como a si mesmo, que muitas vezes também é usada como uma desculpa, porque eu não me amo, então eu não preciso amar o outro enquanto eu não me amar, né? Que tem aquela abordagem do você precisa se amar primeiro para poder amar o outro. Na verdade, não é uma ordem de coisas, né? Tipo, se não é uma condicional, né? Se eu não me amar, eu não preciso amar o outro. Não é isso que está falando a passagem, mas também não é sobre a Bíblia, mas eu entendo, né, que você precisa amar como a si mesmo, tanto quanto, do mesmo modo, igual, do jeito que você se ama. Então, se você se ama pouco, a qualidade do seu amor pelo próximo também vai ser pouco, mas não que seja uma condição, né, uma condicional. E a autoestima, essa autovalorização, ela tem vários motivos, né? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é justamente como que a gente melhora essa autoestima sem ir para os extremos, né? Sem que seja por objetivo eu estimar demais, eu gostar demais de si, mas apenas nesse sentido de eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do templo que eu sou, né? Para quem crê na fé cristã, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, é justo, né, que a gente cuide desse ambiente. E esse templo que nós somos, ele não é só o nosso corpo físico, ele é também a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma. Então, nós somos essas três coisas: mente, alma e coração. Ou melhor, corpo, alma e coração, né? E espírito. E dessa forma, nós tendo essas três coisas como parte de nós precisamos cuidar das três, não necessariamente na mesma medida, mas não deixar nenhuma delas para trás. E quando a gente fala de uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que não se estima, que não se cuida, é nesse sentido. Quando a gente coloca o não se cuida, fica muito mais claro, né, esse entendimento. Mas existe uma forma de não cuidar de si que parece muito menos óbvia do que simplesmente ser desleixado, que é a dependência emocional. Que muitas vezes, pensa comigo, né, pensa numa situação, num valor que você preza muito, e imagina uma pessoa que está cometendo que não está nesse
com esse comportamento, né? Ela está fazendo algo que para você, né, que pelo seu entendimento é muito negativo, mas ela faz tranquilamente, com a consciência até um pouco livre. E ela não está cuidando de si. Porém, existe todo um contexto ali de dependência emocional que ela está fazendo uma série de ações, muitas vezes para se sentir pertencente àquele ambiente, para agradar outra pessoa com a qual ela tem ali uma afinidade, uma relação até certo ponto doentia, mas não no sentido só de tóxico, embora também entre. Nem todas são explicitamente tóxicas, mas muitas delas podem ser doentias, porque eu estou fazendo em prol do outro, em benefício de uma relação, para manter uma relação, e não estou cuidando de mim, eu não estou cuidando daquilo que eu sou, né, do bem-estar mental. E aí que entra todo esse contexto que eu quero trazer aqui sobre como fazer isso, como eu consigo cuidar da minha estima, cuidar de mim, né, cuidar da minha pessoa e também dos outros, né. Eu tendo saúde mental, eu consigo cuidar dos outros de uma melhor forma. Não significa que é um pretexto para eu não olhar para o outro, mas com certeza eu estando melhor ou estando bem, eu vou conseguir cuidar muito melhor das pessoas ao meu redor, sejam lá quem for. E diferente de cuidar das pessoas ao redor, é diferente de depender delas emocionalmente, ou mesmo querer invadir a vida das pessoas que não foram solicitadas, né? Que elas não solicitaram a sua ajuda, que muitas vezes estão bem, é um sintoma de dependência emocional. Eu querer invadir a privacidade dos outros, eu querer meter o bedelho e bancar o bom samaritano, né? Bancar o bonzinho sem que a pessoa tenha solicitado, só para se sentir melhor. Isso também não é legal. Então, tem várias formas a gente ter um pouco de dignidade, né? Cuidar melhor de si, sem que de uma forma positiva, né? De uma forma que não contraria ali os princípios de fé e de crença política que seja de ninguém. Mas e esse método que eu queria falar aqui, para quem não sabe, eu sou analista corporal. E a análise corporal, ele é um método que nos permite identificar o padrão de funcionamento da mente por meio do formato, a sensação e expressão do nosso corpo. Ao longo aí de todo o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, ali do 0 aos 6 anos de idade, a criança se desenvolve e conforme vai se desenvolvendo fisicamente, ela vai ganhando ali, conforme vai se desenvolvendo o seu sistema nervoso, ela vai recebendo ali consciência e controle corporal. E esse controle, essa consciência, ela vem junto com essas percepções que ela tem ao longo dessa formação, que ela acaba entrando em contato com algumas sensações, entre elas, por exemplo, alguns medos, né? De medo da rejeição, do abandono, da manipulação, da decepção e da traição, ou de se sentir preterido. E esse sentimento, né, essas dores, elas vão moldando ali o caráter desse indivíduo e vão acrescentando recursos para ela aprender a lidar com esses sentimentos, que podem ocorrer ali em maior ou menor medida, dependendo do que estiver acontecendo no ambiente, mesmo que não seja a intenção dos envolvidos ali, das pessoas ao redor. Depende muito da percepção daquela criança. E aí, conforme ela vai tendo o mais ou menos desses sentimentos, né, de medo, rejeição e abandono, etc., ela vai formando os seus recursos. E esses recursos são a criatividade, a comunicação, a argumentação, né, o poder de persuasão, tem o planejamento, organização e o poder de realização, né, de execução. Essas habilidades, esses recursos, na verdade, elas são para que essa criança aprenda a lidar com esses sentimentos, e que esses sentimentos vão ao longo da vida surgindo ali. E caso a pessoa não conheça, né, a tendência é que ela fique sempre tentando
se poupar ou fugir desses sentimentos, e muitas vezes as decisões e escolhas que ela faz para se proteger dessas sensações nem sempre são as mais adequadas ou as mais virtuosas. É aqui que entra a questão da autoestima. Por que uma pessoa não se valoriza? Muitas vezes uma pessoa, ela tá ali num ambiente com relações nocivas, com diversas situações que a gente olhando de fora, a gente fala, não faz sentido, a pessoa não tá cuidando de si, justamente por isso, porque ela tem ali uma necessidade de se poupar de algumas dores. Então, muitas vezes ela se expõe a ambientes ruins e relações ruins, porque ela precisa fugir da sensação de abandono. Então, determinado grupo que não é lá muito bom, né? Não são lá boas companhias, mas ela se sente bem, ela se sente acolhida e acompanhada. Outras situações, a pessoa ali vai porque ela é o líder do bando, por exemplo, ela tem aquele medo de se sentir manipulada, então ela se torna a manipuladora, e muitas vezes o ambiente em que ela exerce isso não é muito favorável, e por aí vai. A pessoa pode se expor a situações ruins para se poupar de uma dor do traço, muitas vezes porque ela nem sabe daquele padrão e ela não tem recursos, não tem ferramentas, né, não tem recurso, ela não tem ferramentas, não tem conhecimento suficiente para fazer de uma forma diferente, para não se maltratar, para não deixar de cuidar de si, para se poupar de uma dor, que muitas vezes, por mais que também seja ruim, quando ela mentalmente, inconscientemente, ela coloca na balança, é melhor ela ficar naquela situação que para ela é menos ruim do que sair dali e de repente entrar em contato com a sua dor essencial do seu traço ali, e acaba fazendo acordos que não são nada saudáveis para ela, porque ela não sabe como funciona. Então, autoestima, esse autocuidado, né, daria para traduzir autoestima como um autocuidado. Não seria necessariamente gostar demais de si ou ser orgulhoso, embora possa desembocar nesse efeito, mas também é prejudicial. Então, é tão ruim ter baixa autoestima quanto ter excessiva, né? A estima excessiva, estimar demais a si mesmo, até porque não existe muito o estimar demais a si mesmo. Ele também é um distúrbio da saúde mental, né? Ninguém que gosta demais de si, na verdade, ela está se escondendo de algum medo, de alguma dor, do padrão de funcionamento da mente dela. Então, gostar demais de si também não é saudável. Então, esse meio termo, esse equilíbrio para que a gente possa ficar o mais natural possível dentro do padrão de saúde mental é o ideal, até porque quando a nossa saúde mental não está boa, a tendência é que a gente acabe se afastando daquelas atividades que seriam necessárias para a nossa saúde espiritual, né? A gente acaba negligenciando muitas atividades ali relacionadas à nossa fé, seja qual for, no meu caso, a fé cristã. E também a gente acaba negligenciando o nosso corpo. Então, elas estão relacionadas, embora tenha ali algumas atividades que são mais essenciais do que as outras. Mesmo assim, quando a gente não cuida, negligencia ou deixa de cuidar de uma dessas partes, todas as outras acabam sofrendo em consequência. Então, é importante a gente ter esse conhecimento do padrão de funcionamento da mente, para que a gente aprenda meios, né, de se cuidar, de cuidar de nós mesmos, de cuidar da nossa saúde mental e cuidar de nós, né? Essa autoestima. É importante reforçar aqui nesse finalzinho esse conceito de autoestima. Vamos banalizar menos as expressões e vamos olhar mais na raiz do que aquilo quis dizer, do que aquilo quer dizer. Não é uma desculpa para se tornar orgulhoso, não é uma desculpa para pensar demais em si, é um convite para você olhar para o que importa, né? Do mesmo jeito em que você aprendeu desde pequeno a ir ao médico quando o seu corpo estiver sentindo algum tipo de dor, sentindo algum machucado, alguma ferida, quando estiver com qualquer tipo de sintoma, a gente aprendeu a ir ao médico para se cuidar, para cuidar do nosso corpo. E a mente também, ela dá esses sinais, ela tem diversas formas de comunicar
que ela também não está bem. E não é demérito, não é negativo você buscar olhar para sua saúde mental. Ela também é importante. A sua fé, né, o seu exercício espiritual, ela também conta, não só com o seu corpo saudável, como com a sua mente saudável. Ela pode existir se o seu corpo ou sua mente não estiver saudável? Sim, ela pode existir, mas o quanto você consegue fluir bem, né, o quanto você consegue contribuir melhor no seu mundo, seja ali no seu pequeno ambiente familiar, ou mais que isso, se você estiver bem, se você estiver em condições favoráveis, né? Seja mentalmente quanto fisicamente, e consequentemente espiritualmente você também vai ter saúde. Não é sobre nunca mais ter problemas, é sobre ter condições e ferramentas para conseguir lidar, né? Conviver e resolver muitas vezes muitos problemas. Nem todo problema, ou você vai precisar de remédio, ou você vai precisar de um milagre. Tem coisas que está na sua alçada fazer, e é esse o convite que eu te faço. Acompanhe os próximos episódios que nós vamos falar muito mais sobre isso. Um abraço. Quando estiver com qualquer tipo de sintoma, a gente aprendeu a ir ao médico para se cuidar, para cuidar do nosso corpo. E a mente também, ela dá esses sinais. Ela tem diversas formas de comunicar que ela também não está bem. E não é demérito, não é negativo você buscar olhar para sua saúde mental. Ela também é importante. A sua fé, né, o seu exercício espiritual, ela também conta, não só com o seu corpo saudável, como com a sua mente saudável. Ela pode existir se o seu corpo ou sua mente não estiver saudável? Sim, ela pode existir, mas o quanto você consegue fluir bem, né? O quanto você consegue contribuir melhor no seu mundo, seja ali no seu pequeno ambiente familiar, ou mais que isso, se você estiver bem, se você estiver em condições favoráveis, né? Seja mentalmente quanto fisicamente, e consequentemente espiritualmente você também vai ter saúde. Não é sobre nunca mais ter problemas, é sobre ter condições e ferramentas para conseguir lidar, né, conviver e resolver muitas vezes muitos problemas. Nem todo problema, ou você vai precisar de remédio, ou você vai precisar de um milagre. Tem coisas que está na sua alçada fazer, e é esse o convite que eu te faço.